acaba o mínimo múltiplo comum. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar os fatores primos. Quais são os fatores primos? 2, 2, 2, 2, 2. 5 vezes. Vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, o resultado é 36.960. Então, o mínimo múltiplo comum é 36.960. Bom, 36.960 seria a resposta, só que no exercício diz assim, olha, se eu separar de 15 em 15 parafusos, ou de 10 em 10, ou de 96 em 96, ou de 154 em 154, sempre sobrarão 7 parafusos. Toda vez que aparecer a palavra sobra ou a palavra resta no problema, eu tenho que somar ela no mínimo múltiplo comum. Como deu 36.960 e sobram 7 parafusos, eu vou ter que somar 36.960 mais 7, ou seja, 36.967. A resolução diz o seguinte, multiplicando os termos, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, é igual a 36.960. Como o exercício diz que sobram 7 parafusos, então devemos somar 7 com o valor do mínimo múltiplo comum, que foi o que eu acabei de falar para vocês, 36.960 mais 7. Logo, a resposta é 36.967. Portanto, a opção correta é a letra D. Prosseguindo, questão 7. 3 peças de tecidos de comprimento 36 metros, 48 metros e 72 metros devem ser cortados em pedaços de mesma medida, a maior medida possível, a maior possível. O número de pedaços obtido será de opções: letra A, 6, letra B, 9, letra C, 12, letra D, 13. Bom, o que eu tenho que fazer? Vou ler o exercício e vou procurar identificar se tem alguma palavra que identifique se é mínimo múltiplo comum ou se é máximo divisor comum. Então é o seguinte, lendo o exercício aqui, lá na terceira linha aparece assim: devem ser cortados em pedaços de mesma medida a maior possível. Maior é palavra-chave que identifica máximo divisor comum, é palavra-chave de MDC. Toda vez que eu ver no texto escrita a palavra maior ou a palavra máximo, eu tenho que fazer o máximo divisor comum. Portanto, eu tenho que fazer o MDC de 36, 48 e 72. Lembrando que MDC eu vou dividir em números primos, só divido se todos ao mesmo tempo der para dividir. Então, fazendo o MDC de 36, 48 e 72. O slide explica o seguinte, olha, nesse exercício aparece maior, palavra maior, que é a palavra-chave de MDC, como foi dito anteriormente. Então, fazendo o MDC de 36, 48 e 72. Olhando para o 36, para o 48 e para o 72, todos esses números aqui são números pares. Se eles são pares, eles dividem por 2. Então é o seguinte, 36 dividido por 2 dá 18, 48 dividido por 2 dá 24, 72 dividido por 2 dá 36. Então eu tenho 18, 24 e 36. Bom, dividindo por 2 novamente, já que todos os números são pares. 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Então eu tenho 9, 12 e 18. Bom, por 2 não dá mais. Bom, eu sei que tanto 9 quanto 12 quanto 18 são números divisíveis por 3. Portanto, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, agora eu tenho 3, 4 e 6. 3, 4 e 6
Não tem nenhum número diferente do número 1, que não é primo, que não divide esses números aqui, o 3, 4, 6. Portanto, o MDC terminou por aí. Multiplicando os termos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O resultado do MDC é 12. Alunos, tomem cuidado. Olhem só as opções do exercício número 7. Letra A, 6. Letra B, 9. Letra C, 12. Letra D, 13. Vocês encontram o MDC 12 e vierem aqui marcar 12, vocês vão errar. Por que vocês vão errar? Porque está escrito aqui, olha, que as 3 peças de tecidos têm comprimento de 36 metros, 48 metros e 72 metros. Como eu faço o MDC de metros, eu só posso encontrar o resultado do MDC metros. Então, olha só, quando vocês multiplicam o resultado 2 vezes 2 vezes 3, vocês vão encontrar 12 metros. Só que o seguinte, o exercício ele me pergunta quantos pedaços foram obtidos e não a medida de cada pedaço. Se perguntasse assim, qual é a medida de cada pedaço? Aí a resposta seria a letra C, seria 12. Mas não está perguntando a medida de cada pedaço, está perguntando quantos pedaços foram obtidos. No MDC eu posso encontrar a resposta em 2 lugares diferentes. Ou você multiplica os termos, encontra 12 igual nós encontramos aqui, multiplicando os termos, ou você soma os restos, que eu tenho aqui 3 mais 4 mais 6. Somando os restos, 3 mais 4 mais 6, eu tenho 6 e 4, 10 mais 3, 13. Eu tenho 13 pedaços. A resposta do MDC, ela é uma coisa muito parecida com o que eu estou tirando. Se eu estou tirando MDC de medida, eu só posso encontrar a resposta medida. Então, eu não posso pegar a resposta, porque não está perguntando, o exercício não me pergunta qual que é a medida de cada pedaço. O exercício ele me pergunta quantos pedaços foram obtidos. Então, eu tenho que somar os pedaços, 3 mais 4 mais 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. Portanto, eu tenho 13 pedaços. Logo, a resposta correta é a letra D. Sempre quando o exercício for de máximo divisor comum, sempre vale a pena você ler de novo. Por quê? Porque ele pode perguntar a resposta em 2 lugares diferentes. Se ele pergunta qual que é o tamanho de cada pedaço, a resposta era a letra C, 12. Quantos pedaços foram obtidos? A resposta é a letra D, 13. Então sempre vale a pena ler o exercício novamente, principalmente quando for máximo divisor comum. Divisão proporcional. Como que eu faço a divisão proporcional? Na divisão proporcional, primeiramente, eu tenho que saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se, caso o exercício não disser nada, eu tenho um exercício de divisão diretamente proporcionais. Para ser inversamente proporcional, o exercício sempre vai me dizer dividir R$750, por exemplo, em partes inversamente proporcionais. Quando é dividir em partes proporcionais somente, quer dizer, estou tratando de uma divisão diretamente proporcional. Então é o seguinte, nós vamos entender essa matéria através de resolução de exercícios. Questão 1. Paulo quer dividir R$750 em partes proporcionais as idades de seus 3 filhos, partes proporcionais, não falou se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Mas como não falou nada, eu sei que é diretamente proporcional. Proporcional a quem? As idades dos filhos. As idades dos filhos são diretamente proporcionais. Primos têm 12 anos, secundos, que deve ser o segundo filho dele, tem 8 anos, e tercios tem 5 anos. Qual parte caberá a tercios? Aí eu tenho as opções, letra A, R$360, letra B, R$240, letra C, R$150 e letra D, R$600. Bom, as idades dos 3 filhos são diretamente proporcionais, então eu vou dividir o valor de R$750 pela soma das partes diretamente proporcionais. O que são a soma das partes diretamente proporcionais?
Diretamente proporcionais são as 3 idades. O primo tem 12 anos, os secundos têm 8 anos e o terço tem 5 anos. Então, primeiramente, eu vou somar as 3 idades. 12 mais 8, 20, mais 5, 25. Então, a soma das 3 idades darão 25 anos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de R$ 750 e vou dividir pela soma dos diretamente proporcionais. Quer dizer, 750 dividido por 25. 750 dividido por 25, eu encontrei o número 30. Eu chamo 30 de constante de proporcionalidade. Toda vez que eu vou dividir a soma, o valor a ser dividido pela soma dos diretamente proporcionais, eu encontro uma constante. Essa constante ela deve ser multiplicada por cada valor diretamente proporcional para que eu encontre o valor de cada um. Por exemplo, a constante é 30, então eu vou multiplicar 30 pela idade do primos, eu encontro o valor que vai receber o primos. 30 pela idade dos secundos, eu encontro o valor que o secundos vai receber. E 30 pela idade do terços, aí eu encontro o valor que terços vai receber. Olha só, Paulo tem 12 anos, a constante é 30. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 30, 360. Portanto, Paulo recebe R$360. Secundos tem 8 anos, a constante é 30. Então, vou multiplicar 8 vezes 30. 8 vezes 30, R$240. E a parte de terços? É a parte que Tércio receberá de acordo com a pergunta do exercício. O exercício pergunta assim, qual parte caberá a Tércios? Eu vou pegar a idade de Tércio, que é 5 anos, e multiplicar por 30. 5 vezes 30, 150. Portanto, o Tércios receberá R$150. Ou seja, a opção correta é a letra C. O exercício diz assim, Paulo quer dividir R$750 em partes proporcionais e dar seus 3 filhos. Primos têm 12 anos, secundos têm 8 e terços têm 5 anos. Qual parte caberá a terços? Resposta correta, letra C. Caberá a terços R$150. Prosseguindo, questão 2. Os lucros de uma empresa serão divididos entre 4 funcionários em partes inversamente proporcionais às faltas de cada um durante o ano. Inversamente, ou seja, esse exercício não é diretamente, é inversamente. O A faltou 8 vezes, B faltou 6 vezes, C faltou 4 vezes e D faltou 12 vezes. Por que quando está relacionado com falta eu tenho que dividir em partes inversamente proporcionais? Porque quem faltou menos, se eu estou dividindo algum lucro, logicamente teria que ganhar mais, tem que ganhar mais. Se eu dividisse isso aqui em partes diretamente proporcionais, iria ganhar mais quem faltou mais, que não tem lógica. Então é o seguinte, sabendo que o lucro dessa empresa foi de R$15.000, quanto caberá ao funcionário com maior número de faltas? Quem é o funcionário com maior número de faltas? É o funcionário D, ele faltou 12 vezes. Então é o seguinte, as opções que eu tenho aqui, R$3.000, letra A, letra B, R$4.000, letra C, R$6.000 e letra D, R$2.000. O que eu tenho que fazer? Quando o exercício te der um problema inversamente proporcional, basta transformar os números em diretamente proporcionais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o inverso de cada número. O inverso de cada número é sempre 1. Uma fração em que o numerador é 1 e o denominador o próprio número. Então, o inverso de 8 é 1/8, ou seja, o A faltou 8 vezes, o inverso de 8 é 1/8. O inverso de 6 é 1/6. O inverso de 4 é 1/4. Sempre o inverso de um número é 1 sobre o número. É uma fração em que o numerador é o número 1, o denominador o próprio número. O inverso de 12 é 1/12. Bom, como eu coloquei agora o inverso de todos os números, olha, 1/8, 1/6, 1/4 e 1/12. Quando eu fiz isso, eu vou fazer uma coisa semelhante à soma ou subtração de números racionais. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Vou tirar o MMC de 8, 6, 4 e 12. Como vocês viram anteriormente como se tira o MMC de 8, 6, 4 e 12 é igual a 24. Bom, o que eu vou fazer?
eu vou pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, olha só, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 1, 6. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, esses números que eu encontrei no numerador das frações aqui, olha, 3, 4, 6 e 2, são números diretamente proporcionais. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu pego o inverso de cada número, tiro o MMC, que é 24, divido o MMC pelo denominador e multiplico pelo numerador, e os resultados que derem no numerador são números diretamente proporcionais. Portanto, o inverso de 8 é a mesma coisa dizer que ele é diretamente proporcional a 3. O número inversamente proporcional a 6 é o mesmo que eu dizer que ele é diretamente proporcional a 4. O número que é inversamente proporcional a 4 é o mesmo que eu dizer que ele é inversamente proporcional a 6. O número que eu disser que é inversamente proporcional a 4 é o mesmo que eu disser que ele é diretamente proporcional a 6. E o número que eu disser que é inversamente proporcional a 12 é o mesmo que eu disser que ele é diretamente proporcional a 2. Logo, os diretamente proporcionais são os números 3, 4, 6 e 2, ou seja, o que é inversamente proporcional a 8 é diretamente proporcional a 3. O que é inversamente proporcional a 6 é diretamente proporcional a 4. O que é inversamente proporcional a 4 é diretamente proporcional a 6. E o que é inversamente proporcional a 12 é diretamente proporcional a 2. Como o lucro dessa empresa foi de R$15.000, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os R$15.000 pela soma dos diretamente proporcionais. O exercício ele tinha me dado números inversamente proporcionais. Com inversamente proporcionais não há muita coisa o que fazer. O que vocês têm que fazer é o seguinte, é transformar os inversamente proporcionais em diretamente proporcionais, que foi o que nós fizemos. Colocar 1 sobre o número, quando ele é inversamente proporcional, tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, e aquilo se torna números diretamente proporcionais. Então é o seguinte, o lucro da empresa foi de R$15.000. Dividindo o valor pela soma dos diretamente proporcionais, temos 15.000 dividido por 15, ou seja, os números diretamente proporcionais não são os 3, 4, 6 e 2? Somando 3, 4, 6 e 2, 3 mais 4, 7, mais 6, 13, mais 2, 15. Então, 15.000 dividido por 15 é igual a R$1.000. Eu chamo esses R$1.000 de constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, ela deve ser multiplicada por quem é diretamente proporcional. Quem são os diretamente proporcionais? O 3, o 4, o 6 e o 2. Como o A faltou 8 vezes, né? Quem faltou 8, quem é inverso a 8 é diretamente proporcional a 3. Então o A recebeu um valor diretamente proporcional a 3. Ou seja, eu vou pegar esse diretamente e vou multiplicar pela constante. 3 vezes 1.000, R$3.000. O A recebeu R$3.000. Eu só posso multiplicar a constante por quem é diretamente proporcional. Como o B faltou 6 vezes, e o valor dele, as faltas dele inversamente proporcional a 6 é diretamente proporcional a 4, ele vai receber um valor diretamente proporcional a 4. O que é esse valor diretamente proporcional a 4? É o 4 vezes a constante de proporcionalidade. 4 vezes 1.000, R$4.000. Então, o funcionário B recebe R$4.000. O funcionário C, que ele faltou 4 vezes, a parte dele inversamente proporcional a 4 é diretamente proporcional a 6. Então é o seguinte, eu vou pegar a parte direta dele por 6, vamos multiplicar pela constante de proporcionalidade, que é R$1.000. 6 vezes 1.000, R$6.000. Portanto, o funcionário C
recebe R$ 6.000. Já o funcionário B, que é aquele funcionário com maior número de faltas, aquele que faltou 12 vezes, a parte dele inversamente proporcional a 12 é diretamente proporcional a 2. O que eu vou fazer? Vou pegar a constante e vou multiplicar pelo número diretamente proporcional 2. 2 vezes 1.000, R$ 2.000. O exercício pergunta assim: o valor que receberá quem tem o maior número de faltas. Quem faltou mais foi o funcionário D. Ele faltou 12 vezes. Esse valor é diretamente proporcional a 2. Portanto, o que eu faço? 2 vezes a constante de proporcionalidade vezes 1.000, R$ 2.000. Logo, quem faltou mais receberá R$ 2.000. Prosseguindo, questão 3. É uma empresa, os 3 sócios têm capitais de R$ 10.000, R$ 20.000 e R$ 30.000. Se o lucro dessa empresa é de R$ 240.000, o sócio com a maior parte no capital receberá. Bom, estou dividindo o dinheiro aqui e o exercício não fala para mim se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Bom, como ele não fala nada, eu sei que o exercício é para dividir em partes diretamente proporcionais. Portanto, os capitais dos 3 sócios são capitais diretamente proporcionais. O primeiro sócio investiu R$ 10.000, é diretamente proporcional a 10.000. O segundo sócio investiu 20.000, ou seja, diretamente proporcional a 20.000. E o terceiro sócio investiu R$ 30.000, é diretamente proporcional a 30.000. O sócio com a maior parte no capital receberá, ou seja, aquele sócio que investiu mais, aquele sócio que investiu 30.000. As opções: letra A, 115.000, letra B, 120.000, letra C, 125.000 e letra D, 130.000. O capital dos 3 sócios são diretamente proporcionais. Então, pegaremos o valor de 240.000, que é o valor a ser dividido, e dividiremos pela soma das partes diretamente proporcionais. Então, se eu somar 10.000 mais 20.000 mais 30.000, eu vou ter o quê? 10.000 mais 20.000, 30.000, mais 30.000, 60.000. Eu tenho 60.000. Então, 240.000 dividido por 60.000, eu vou encontrar o 4. Esse 4 eu chamo de constante de proporcionalidade. O que eu tenho que fazer? Eu devo multiplicar a constante por quem é diretamente proporcional. Nesse caso, é a parte de cada sócio. Ou seja, o primeiro sócio que investiu 10.000 vezes 4, ele vai levar 40.000. O segundo sócio que investiu 20.000 vezes 4, ele vai levar 80.000. O terceiro sócio que investiu 30.000 vezes 4, ele vai levar, nesse bolo todo, 30.000 vezes 4, 120.000. Logo, multiplicaremos a constante, que é o 4, por 30.000, que o resultado é 120.000. Portanto, a resposta desse exercício é a opção B, letra B. Questão 4. É uma empresa, os 3 sócios com capitais iguais. Ou seja, todos os capitais do sócio são iguais. Então, se os capitais são iguais, a divisão deveria ser igual, até no momento. Só que, o que está falando no exercício? O exercício está falando de tempo. Olha só, o primeiro sócio aplicou seu capital por 12 meses. O segundo sócio entrou na empresa 4 meses depois do primeiro. E o terceiro sócio entrou na empresa 2 meses depois do segundo. Após 12 meses, o lucro da empresa é de R$ 260.000. O terceiro sócio receberá: opção A, 50.000, opção B, 60.000, opção C, 80.000, opção D, 120.000. Como os 3 capitais são iguais, a divisão deveria ser igual. Porém, a divisão não é igual por quê? Porque há diferença de tempo entre um sócio e outro. O primeiro sócio ele aplicou seu capital por R$ 12.000. O segundo sócio entrou na empresa 4 meses depois do primeiro. Se ele entrou na empresa 4 meses depois do primeiro, ele ficou na empresa 4 meses menos que o primeiro. Então, eu vou fazer o quê? 12 menos 4. O segundo sócio ficou na empresa por 8 meses.
O terceiro sócio entrou na empresa 2 meses depois do segundo. Se ele entrou 2 meses depois, ele ficou 2 meses a menos que o segundo. Se o segundo ficou 8 meses, ele vai ficar 8 menos 2, 8 meses menos 2 meses. Ou seja, ele vai ficar na empresa por 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer? Se esse exercício ele não me diz se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. A única coisa que o exercício me diz é que eu estou dividindo um dinheiro qualquer, né, que é 260 mil, entre 3 sócios. Se eu estou dividindo em partes diretamente proporcionais aos tempos deles, já que os capitais são iguais, aos tempos que eles estiveram na empresa, que são 12 meses, 8 meses e 6 meses. Esse slide diz, nesse exercício, como os capitais são iguais, então as partes diretamente são proporcionais, são o tempo de cada que cada sócio investiu. Ou seja, o primeiro investiu por 12 meses, o segundo sócio investiu por 8 meses, já que ele entrou 4 meses depois que o primeiro, ele ficou 4 meses a menos. E o terceiro sócio investiu por 6 meses, já que ele entrou 2 meses depois que o segundo, ele ficou 2 meses a menos. Dividindo o lucro dessa empresa, que é de 260 mil reais, pela soma dos diretamente proporcionais. Quem são os diretamente proporcionais? O 12 meses, que é o tempo que o primeiro sócio investiu. O 8 meses, que é o tempo que o segundo sócio investiu. E os 6 meses, que é o tempo que o terceiro sócio investiu. Se você somar 12 mais 8, 20 mais 6, 26. Então é o seguinte, dividindo o lucro da empresa, que é 260 mil reais, pela soma dos diretamente proporcionais, que é 26, 12 mais 8 mais 20, somando os meses, temos 260 mil dividido por 26, e o resultado é 10 mil. Chamaremos esse resultado de 10 mil de constante de proporcionalidade. Se eu multiplicar a constante de proporcionalidade, que é 10 mil, pelo tempo de cada sócio, o primeiro sócio que investiu durante 12 meses, ele vai ganhar 12 vezes 10 mil, ou seja, 120 mil reais. O segundo sócio que investiu por 8 meses, ele vai receber 10 mil, que é constante, vezes 8, ou seja, 80 mil reais. O terceiro sócio que investiu por 6 meses, ele vai ganhar 10 mil vezes 6, ou seja, 60 mil reais. Portanto, a resposta é a letra B, 60 mil reais, já que o exercício me diz o terceiro sócio receberá. Como ele entrou na empresa 2 meses depois do segundo, ele investiu seu capital por 2 meses depois que o segundo, por 2 meses a menos que o segundo, ele investiu por 6 meses. E a constante de proporcionalidade deu 10 mil, vamos multiplicar 10 mil por 6, 60 mil. Resposta correta, letra B. Prosseguindo, Flora tem uma pequena loja de produtos naturais e 2 funcionárias, Joana e Carolina. No mês de julho, Flora decidiu dividir um bônus de R$ 160 reais entre as 2 funcionárias, de forma que cada uma receberia um valor inversamente proporcional ao número de faltas naquele mês. Carolina faltou 3 vezes e Joana faltou 2 vezes. A quantia recebida por Joana em reais é igual a, opção letra A, 55, B, 64, C, 80, D, 96 e letra E, 108. Bom, como o exercício diz que é inversamente proporcional, eu não posso pegar os 160 reais e dividir por 2 vezes 3, falar que Carolina é diretamente proporcional a 3 e diretamente proporcional a 2. Eu só posso dividir pela soma dos diretamente proporcionais. Como o exercício é inversamente proporcional, eu vou pegar o inverso de 3 e o inverso de 2. O inverso de 3, sempre o inverso de um número é 1 sobre o número. O inverso de 3 é 1/3. E o inverso de 2 é 1/2. Então, primeiramente, o que é inverso deve se transformar em direto. Eu tenho que transformar o que é inversamente proporcional em diretamente proporcional. O inverso de 3 é 1/3, o inverso de 2 é 1/2. Então, eu tenho aqui 1/3 e 1/2. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum e vou fazer semelhante ao que eu faço quando eu estou fazendo soma ou subtração de frações. Então, o MMC de 3 e 2 é 6.
Então é o seguinte, o que eu vou fazer com o MMC? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Logo, o que é inversamente proporcional a 3 é diretamente proporcional a 2. E o que é inversamente proporcional a 2 é diretamente proporcional a 3. Logo, Carolina, que faltou 3 vezes, receberá o bônus diretamente proporcional a 2. E Joana, que faltou 2 vezes, receberá o bônus diretamente proporcional a 3. Dividindo o valor de R$160, que é o valor do bônus, pela soma dos diretamente proporcionais, vai ficar 160 dividido por 2 mais 3, ou seja, 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 é igual a 32, ou seja, 32 eu chamo de constante de proporcionalidade, quer dizer que cada parte é igual a 32. Como Joana faltou 2 vezes, que é diretamente proporcional a 3, o que eu vou fazer? Vou pegar a constante, que é 32, e vou multiplicar por 3. Logo, ela vai receber R$96. Como Carolina, que faltou 3 vezes, que é diretamente proporcional a 2, ela vai receber a constante proporcionalidade vezes 2. 32 vezes 2, R$64. Portanto, a resposta correta é a letra D, porque pergunta a quantia que Joana vai receber. Se ela faltou 2 vezes, como eu fiz o exercício, o que é inversamente proporcional a 2 é diretamente proporcional a 3. E a constante de proporcionalidade foi 32, 32 vezes 3, 96. Logo, a Joana vai receber R$96. Portanto, a resposta correta é a letra D. Prosseguindo, questão 6. Questão que caiu na prova da Polícia Militar de Minas Gerais, no interior, no ano de 2009. Diz o seguinte: uma estrada de 180 km de extensão foi asfaltada por 3 equipes A, B e C, cada uma delas atuando em um trecho diretamente proporcional aos números 3, 4 e 5, ou seja, a equipe A diretamente proporcional a 3, a equipe B asfaltou uma parte diretamente proporcional a 4 e a equipe C uma parte diretamente proporcional a 5. Como é diretamente proporcional, eu não tenho que fazer os inversos dos números. Pergunta-se, o trecho da estrada asfaltado pela equipe C foi de... As opções A, 54, B, 60, C, 64, D, 72 e E, 75. Como é diretamente proporcional, eu vou pegar o 180 e vou dividir pela soma dos diretamente proporcionais, ou seja, por 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7 mais 5.